Do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em João, capítulo 6, verso 56, que diz assim: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muito, pois, dos seus discípulos ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe isto, que escandalizava. Que diria, pois, que viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne para nada, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabeis, porque Jesus sabia dessas coisas. Desde o princípio que eram os que não criam e o que era o que havia de negar. E dizia, por isso, eu vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for lhe concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Jesus. Jesus disse aos 12, Queres vós também ir se retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde nós iremos, se tu tens a palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivente. Amém. Esta palavra está escrita em João, capítulo 6, o verso 56. Fala quando Jesus está na sinagoga ensinando, na igreja ensinando. E Jesus fala dele, do corpo dele, do sangue dele. E o povo se escandaliza. Como eu vou comer a carne do meu mestre, beber do seu sangue? Mas Jesus estava tipificando do corpo e do sangue de Cristo para ter aliança com ele e enxertar nele, fazendo de que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando dele, do corpo dele, mas para que todos viessem ter esta aliança, fazer memória que ele é o Cristo. Eles estavam levando ao pé da letra, comer a carne de Jesus. E estavam escandalizados porque a sua visão, a sua mente, não estava ligado ao espiritual. E Jesus estava falando do mundo espiritual, nas coisas do Espírito, na aliança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que e o porquê Jesus estava vindo à Terra. E ali, muitos dos seus discípulos já não estavam com Jesus, já não estavam andando com Jesus. E Jesus viu no seu coração. Os que estavam ali estavam murmurando sobre esta palavra. Duro será esta palavra. E Jesus viu, e Jesus ouviu nos seus corações que eles estavam murmurando.
E ali eles estavam já amolecendo, não estavam mais firmes no caminho que o próprio Jesus estava ali, falando da palavra. Então Jesus termina e vai até eles e diz: eu sei que os outros discípulos já não estão conosco. Muitos não aceitaram esta palavra. Vocês não querem ir? Vocês não querem estar junto com eles? Vocês não querem seguir o vosso caminho? Acompanhar os outros discípulos que já não estão conosco? E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? E cremos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta palavra traz aqui a confiança em Cristo, por Cristo e na palavra de Cristo. Pode observar que o ser humano ele é flexível e muitas das vezes deixa a firmeza, a fibra, para estar firme com Deus. Seja naquele tempo, o próprio Jesus pregando, falando, e alguns dos outros discípulos já não estavam andando com Jesus. Imagine nos dias de hoje, pela facilidade, pela tecnologia, pela portabilidade. Onde estão os outros, as outras pessoas que estão levando a sua vida no automático, nas práticas, na sua vida, e não está mais se enxertando em Cristo, não está mais em comunhão com Cristo, porque esta palavra que Jesus trouxe na sinagoga era para ter comunhão do corpo de Cristo, a reunião de todos e participar do corpo de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo e o seu rebanho sendo um. Se naquele tempo já estava difícil, imagina nos tempos de hoje, que a facilidade está correndo e muitos estão afogados nas suas vidas, nos seus trabalhos, e não estão deixando tempo para Deus, para Cristo, para a sua própria vida espiritual. E o próprio Jesus disse para os seus discípulos que estavam ali, os 12 discípulos: vocês não querem ir com eles? Mas Pedro levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mesmo Jesus sabendo que Pedro iria negar, mesmo sabendo que Pedro iria titubear, mas ele soltou esta palavra dizendo: só tu tens a palavra de vida eterna. Então ainda existia uma esperança para salvar a vida daqueles discípulos de Jesus. Que nós possamos estar em Jesus, sabendo que Ele é o nosso autor e consumidor da nossa fé. Só Ele pode nos salvar de nós mesmos, das consequências dos nossos pecados, das concupiscências do nosso pecado. Porque nós somos falhos, somos tendenciosos a pecar. A nossa mente é esquecida e muitas das vezes as promessas que Deus tem para nós vamos deixando a ponto de esquecer o que Deus falou. Que nós possamos estar firmes em Jesus. O que o Senhor Jesus disse, as palavras que o Senhor disse, e se firmar nas suas promessas. Fiel é o Senhor que prometeu, fiel é o Senhor que cumprirá sobre as nossas vidas todas as coisas. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este dia, pela sua palavra, que nos lava, que nos limpa, que nos fortalece em Ti. Continua abençoando a cada irmão, a cada casa, a cada família, a cada familiar, dando estrutura, limpando, lavando, trazendo a clareza, trazendo a direção certa que cada um precisa andar e trilhar em seus caminhos. Fortalece a vida de cada um.
Dá-nos a direção que o Senhor quer sobre as nossas vidas. E em Ti somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Continue conosco. E desde já, Senhor, eu te agradeço pela Tua riquíssima e infinita misericórdia e graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.